Shalom, bom dia. Vamos dar início à leitura da nossa meditação diária. Vamos abrir em Josué capítulo 2. Vamos meditar nesse versículo que fala: espias mandados a Jericó e Raabe. Diz assim: de Setim enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuros, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao vals do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Então, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal, certo? De que conservareis a vida de meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não nos recolheres em casa contigo, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois,
depois e chegaram ao monte e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. A palavra de hoje, ela vai falar que Josué, diante ali daquele povo, agora assumindo a liderança do povo, então ele envia 2 espias, 2 homens, a fim de espiar a terra. E os espias precisaram em algum momento de ajuda. Então surge Raabe. Raabe precisava de proteção, porque aqui vai falar que Raabe era uma prostituta. Em determinado momento que nós lemos aqui, vai falar que Raabe era uma prostituta. Isso. E aqui vai falar que Raabe tinha fé em Deus. E ela conhecia tudo aquilo que Deus, ela conhecia de ouvir falar tudo aquilo que Deus tinha feito através de Moisés. Então ela começou a dizer para aqueles 2 espias que o povo estava com medo porque eles ouviram dizer que sobre a passagem do Mar Vermelho, que Deus fez secar toda aquela água, sobre os 40 dias no deserto. Então, aqui ela vai usar a seguinte expressão: o povo está com o coração desmaiado, ou seja, estavam com medo. Aqui vai falar que Raabe, ela foi uma mulher inteligente. Ela demonstrou conhecimento da história de Israel. Ela teve discernimento ali daquilo que Deus poderia fazer. E ela é um exemplo para mim e para você de uma pessoa que soube tomar uma decisão certa. Ela, naquele momento ali, ela teve discernimento do que fazer. Ela poderia ter entregado aqueles espias e depois ela não receberia o favor deles, né? Morreria com todos os demais. Mas não, ela conseguiu ali tomar uma atitude correta. E é sobre isso que eu queria falar comigo e com você nesta manhã, diante dessa atitude aqui de Raabe, diante daqueles espias, que eu e você possamos buscar orientação. A palavra vai dizer que nós precisamos ter atitudes corretas, mas para termos atitudes corretas, nós precisamos ter discernimento da parte do Senhor, sabedoria da parte do Senhor. E aí você pode pensar, mas aquela mulher não era crente e ela tinha sabedoria, o dom da sabedoria, mas o dom é de Deus e Ele dá para quem Ele quiser. E já podemos imaginar que Deus tinha um propósito na vida dessa mulher chamada Raabe, porque aqui no versículo 1 fala: foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta. Eles entraram naquela casa, eles não sabiam quem era aquela mulher, mas aquela mulher, mesmo sendo prostituta, ela teve seu momento de sabedoria. E ela então ali escondeu aqueles 2 espias enviados por Josué para espiar a terra, e ela se transformou ali numa mulher com discernimento, uma mulher com sabedoria, uma mulher inteligente que soube ali negociar a vida de seus pais, a vida da sua família, né? Pedindo em troca ali um favor
aos 2 espias. Então, que eu e você possamos meditar nessa palavra e buscar sabedoria, saber falar, saber negociar com as pessoas, pedir discernimento para os nossos relacionamentos, discernimento para as nossas conversas com as pessoas. Amém? Que possamos meditar nessa história, na história de Raabe, que salvou ali a vida daqueles 2 espias e soube negociar a sua posteridade. Que possamos meditar nessa palavra, que Deus nos dê um dia abençoado. Fique com Deus. Shalom, shalom.